Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de serviços. Com relação à disposição das pessoas, se você pegar alguns livros sobre eventos, é bem provável que você encontre duas definições de tipos de serviços. Americano, que é quando a pessoa se levanta e vai até o buffet, e a francesa, que é quando você é servido à mesa. E existe uma outra definição ainda, que é franco-americano, que é quando se mistura elementos do serviço empratado, quando você é servido à mesa, e também quando se levanta para pegar a comida, né, num único evento. Mas essa não é uma forma muito adequada de definir os tipos de serviços, tá? Então nós vamos falar hoje sobre o serviço do garçom, né, que é como a comida chega até a mesa. O alimento muitas vezes pode vir empratado, pode ficar no buffet, o alimento muitas vezes vem em travessa e eu coloco essa travessa na mesa, ou então eu sirvo da travessa para ele. Então tem várias situações. O que mais se utiliza hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é o serviço prato pronto e o serviço americano. Esses dois disparadamente ganham assim com relação aos tipos de serviços mais usados. E a gente já vai ver o porquê disso. Mas é bem bacana que você conheça sobre todos os serviços. Por mais que esses dois que eu falei agora sejam os que utilizem mais, é importante você conhecer os outros serviços, porque dependendo da situação e da ocasião, você pode vir a precisar fazer algum serviço diferente, tá bom? Serviço americano. O que é o serviço americano? O serviço americano é aquele que eu monto um buffet, disponho os alimentos em cima deste buffet e o próprio cliente que se serve. É um dos serviços mais usados hoje em dia. Usa-se em café da manhã em hotéis, em almoço, em jantar também, tanto em serviços mais sofisticados como menos sofisticados também. Ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então, quais são as vantagens do serviço americano? O serviço americano, uma das grandes vantagens dele é que eu posso oferecer para o meu convidado uma variedade enorme de opções. A segunda vantagem desse serviço é que o cliente fica à vontade e ele pega quanto ele quiser. Mesmo que às vezes eu deixe alguns garçons atrás do buffet, ou às vezes até alguém da cozinha mesmo, para agilizar o serviço. Isso mesmo, né? Então quando você deixa alguém atrás do buffet, você agiliza o serviço. Aquele cliente que não sabe se servir direito, né, ou não tem muita noção de quantidade, né? Então você colocando alguém atrás, você pode acelerar esse processo e agilizar isso daí. É um serviço em que o cliente fica à vontade, ele tem várias opções de escolha. Uma outra vantagem desse serviço é que não precisa de tanta mão de obra, né? Menos garçons dão conta de fazer esse tipo de serviço. Afinal de contas, o nosso trabalho é servir bebidas, retirar os materiais sujos das mesas e eventualmente repor algumas coisas do buffet, que muitas vezes pode ser também reposto pelo próprio pessoal da cozinha. Então esse é o serviço americano. É muito importante ter alguns cuidados, a começar na montagem desse buffet. Aonde você vai montar? Então se você trabalha com eventos, que é o seu caso, né, pensa bem, é melhor montar um buffet espelhado, né, tudo que eu tenho de um lado eu tenho do outro também, ou montar 2 buffets ou 3. Então pensa muito bem no espaço que você tem e qual será o fluxo das pessoas, para não formar muita fila. Eu posso fazer um buffet de entradas e um buffet de pratos principais e outro de sobremesas, se eu quiser. É uma forma interessante de eu pensar. Agora, as desvantagens do serviço americano. Quais são as desvantagens? Desperdício de alimento que é muito grande. Todo mundo que vai no buffet acaba pegando um pouco demais, não tem jeito. Outra coisa de desvantagem é que você coloca alguns alimentos e ele fica exposto durante algum tempo, então acaba que às vezes ele não fica na mesma apresentação, nas mesmas condições de quando eu preparo alguma coisa na hora para a pessoa e o serviço vem empratado. Então ele compromete a apresentação dos alimentos. Então tem que tomar cuidado com isso. Então olha só, pode ser um desperdício muito grande, porque as pessoas pegam demais. 2, pode comprometer a apresentação dos alimentos. E 3, algo muito importante, que é a higiene. Tá? É o que oferece o maior risco de contaminação, porque afinal de contas,
o convidado, né, o nosso cliente, que assim a gente chama, ele vai ficar exposto ali, ele vai ficar falando muitas vezes em cima da comida. Eu não sei se ele lavou a mão, ele vai mexer nos utensílios para pegar os alimentos, então o risco de contaminação é muito grande. Por isso que a gente indica sempre o seguinte: colocar travessas menores e repor mais vezes do buffet. Não deixar aquela quantidade enorme do começo até o final. Olha só alguns cuidados importantes no serviço americano. Repor os alimentos sempre. Então não espera acabar o alimento para você repor. Quando estiver na metade você já repõe. Ninguém gosta de pegar aquele último pedacinho, tá? Então coloca sempre uma quantidade razoável. Se você tem que colocar menos coisas, porque tem menos gente para comer, né? Coloca em travessas menores, sem problema nenhum. Troque com frequência esses pegadores, né? Pegadores, colheres para servir arroz, conchas para molhos, com a maior frequência possível. A gente coloca esses pegadores em cima de um prato, a pessoa se serve e ao servir, ela muitas vezes vai derrubando um pouquinho em cima desse pratinho de apoio que fica na frente. Então, troque isso para que não esfrie o alimento e também que evite a contaminação. Verifica se os fogareiros, se você usa Richaud, estão acesos. Verifica se tem plaquinhas de identificação em cada item que é colocado em cima do buffet. Isso também é importante, traz um diferencial para o seu serviço. Que é por mais que você tenha um alimento lá e que fique nítido o que é aquilo, muitas vezes o cliente ele quer saber. O convidado pergunta. E é bacana quando você coloca lá um molho, né, o nome do molho, molho de maracujá, molho golfe, molho não sei das quantas, coloca o nome do molho, o tipo de peixe, qual que é aquela preparação. Quer seja num coffee break, para definir os tipos de sucos, quer seja num serviço mais sofisticado, onde você vai ter diversas preparações, sem problema nenhum. É importante essas identificações também. Nesse tipo de serviço, o cliente levanta para pegar o alimento no próprio buffet. Então, não há necessidade de deixar os pratos na mise en place. Os pratos ficam no buffet e o cliente vai lá e se serve diretamente. O serviço americano é muito indicado para um grande número de pessoas. Fazer grande quantidade de comida com uma variedade enorme de alimentos não é tão interessante quando você tem poucas pessoas para servir. Nesse caso, é mais interessante fazer o serviço empratado. Resumindo, o serviço americano é um serviço que atende um grande número de pessoas, o cliente tem uma variedade enorme de opções, ele pega o que ele quiser, só que tem desvantagens. Desperdício, contaminação do alimento, que eu tenho que tomar cuidado, e compromete a apresentação do alimento. Colocando na balança ainda é bastante viável, é o que mais a gente utiliza aí nos jantares, nos almoços, em buffets por aí. Um outro tipo de serviço que nós temos é o prato pronto. O serviço prato pronto, ou também chamado empratado, é um dos mais usados hoje em dia nos restaurantes, do mais simples até o mais sofisticado. Em alguns eventos também ele é bastante utilizado. Ele praticamente não tem desvantagem. Ele valoriza o trabalho do chefe, ele faz com que o alimento venha numa apresentação impecável, numa temperatura correta, né? Então o visual é bastante interessante, a apresentação da comida. Como eu disse, valoriza o trabalho do chefe, é um serviço fácil de se executar, afinal de contas o garçom só tem que trazer os pratos prontos da cozinha e entregar para os clientes, sempre pelo lado direito, tá? Sempre quando der, é claro, tá? Mas sempre que possível faça o serviço pelo lado direito das pessoas. Procure sempre trazer todos os pratos para completar todas as pessoas que estão na mesa. Então, suponhamos que eu tenha 8 pessoas numa mesa, né? Eu estou atendendo lá uma fileira de mesas. Atende aquelas 8 pessoas primeiro, para depois completar o das outras pessoas e assim por diante. O que é muito comum a gente ver em serviços de buffet às vezes, né? Cada garçom se divide em praça, então às vezes fica faltando um prato em uma mesa, outro prato numa outra mesa, outro prato na outra. Não. Vamos servir uma mesa completa, para depois ir para outra e assim por diante. Tá? É deselegante, a gente já falou isso na aula de bebidas, né? Você servir uma pessoa enquanto a outra não foi servido ainda. Então sirva simultaneamente. Então leva 3 pratos, depois leva mais 3 e mais 3 e assim por diante. Por falar nisso, como que a gente transporta os pratos para fazer esse tipo de serviço? Olha só que legal. Então eu vou pegar um prato na minha mão esquerda, né, com esses 2 dedos para cima,
Então fica 2 dedos para baixo, 2 dedos para cima. E o outro prato eu vou colocar aqui em cima. Detalhe que eu sempre vou segurar pela borda do prato. Não vai enfiar o dedão aqui dentro do prato que fica feio, né? Então sempre nessa posição. E dessa forma que eu vou andar com os pratos. Sempre os dois bem retinhos, sem encostar no seu corpo. E o terceiro prato na mão direita. Sempre. O prato que eu vou servir primeiro tem que estar na minha mão direita, tá? Eu sempre vou servir com esse prato em primeiro lugar. Então eu sirvo essa pessoa, depois pego o outro, sirvo a outra pessoa, e assim por diante, sempre no sentido horário, porque faz mais sentido, porque é muito mais prático também para eu trabalhar, tá ok? Então, dessa forma aqui. No máximo 3 pratos, não pega mais do que isso. Se você pegar mais do que 3 pratos, a gente chama isso de rasgueiragem. Você já deve ter ouvido falar nisso. Então aqui, ó, colocar 3 aqui, um outro na outra mão, ou então muitas vezes levar assim. É claro que às vezes a necessidade obriga. Às vezes está faltando gente, o serviço está muito corrido, o prato é um pouquinho menor, dá até para você pegar mais um, você às vezes acaba fazendo. Mas não é nada elegante. O correto é pegar, no máximo, 3 pratos. Se fosse pensar num serviço super elegante mesmo, o ideal seria talvez eu pegar apenas 2 pratos, tá? Cada um em uma mão. Só que aí eu precisaria de muito mais gente para fazer o serviço, que viabiliza totalmente o nosso evento, tá certo? Uma outra forma de transportar os pratos é na bandeja, mas para isso eu preciso de uma bandeja oval, aquela bandeja grande, coloco todos os pratos em cima, e aí eu tenho que apoiar essa bandeja em algum lugar para aí então eu servir um por um. O que praticamente é inviável hoje em dia. Alguns eventos e algumas situações você tem à disposição essa bandeja e tem também o cavalete. Aí sim você pode transportar dessa forma. Caso contrário, nada de fazer aquele caracol, aquela pilha enorme de pratos em cima da bandeja redonda, que fica muito feio isso, tá bom? Então, quais são as vantagens do serviço prato pronto? Como a gente disse agora há pouco, valoriza o trabalho do chefe, é o que mais valoriza também a apresentação do alimento, tá? Também o risco de contaminação é menor, porque afinal de contas você já traz da cozinha e já entrega esse prato. E uma outra coisa muito importante é o que oferece o menor desperdício, porque você traz exatamente uma porção individual. Alguns detalhes sobre esse serviço. Sempre trazer todos juntos, como a gente viu. Sempre servir as crianças, depois as mulheres, depois os homens. Todo prato, na hora de você servir, tem um posicionamento. Então, olha que interessante. A carne, né, ou a proteína, a iguaria principal, sempre fica entre, se você imaginar como se fosse um reloginho o seu prato, entre 3 e 6 horas fica a iguaria principal. E no sentido horário, você vai colocando os outros alimentos. Então, procura ver com o chefe qual que é a frente do prato, né? Como é que tem que ficar direcionado esse alimento para o cliente, para o nosso convidado, né? A forma contemporânea de montar o prato não usa mais esse esquema de reloginho, e sim o centro do prato. Muitas vezes você coloca o alimento principal no meio e ao redor você faz a guarnição, você coloca um molho. Então verifica com o chefe qual que é o posicionamento correto e coloque todos sempre na mesma direção. Isso é muito importante. Lembra sempre, os pequenos detalhes, né, fazem grande diferença. Na hora de retirar os pratos, eu só vou tirar os pratos sujos das mesas quando todo mundo acabar de comer, hein? Tá? Então se tiver uma mesa de 8 pessoas e tiver uma pessoa ainda comendo, eu não retiro. A não ser que ela vai se servir do buffet, e aí ela levantou, então eu retiro o prato só dessa pessoa, porque eu sei que ela vai pegar um novo prato. Mas caso contrário, num serviço empratado como a gente explicou agora, né, você espera todas as pessoas que acabarem de comer para tirar todos de uma vez só, tá? Então, se a pessoa deixar os talheres juntos assim, ó, é um sinal de que ela terminou, tá? Se ela deixar os talheres assim, ó, terminou, né? Agora, se ela deixar dessa forma, ou assim, em cima do prato, é porque ainda ela está comendo. Só que isso é um detalhe que muita gente não conhece, ou às vezes não usa. E o mais importante é você prestar atenção no comportamento da pessoa. Então, além de olhar o posicionamento do talher, observa a pessoa. Às vezes ela deixou o talher numa posição em que ela ainda está comendo, só que ela já acabou.
Então você vai lá e retira. Pergunta, posso retirar, senhor? Por favor. Aí retira, sem problema nenhum. Tá ok? Da mesma forma que se ela deixar o talher numa posição em que já acabou de comer e tem comida ainda no prato, você não vai tirar de uma vez, aí de repente ela tá comendo ainda, fica muito chato isso, né? Tá bom? Bom, suponhamos que todas as pessoas acabaram de comer na mesa, né? Os clientes que estavam sentados aqui antes colocaram o guardanapo no colo e tal, né? Eles acabaram de comer. Eu vou tirar esses pratos sujos. Então, olha que interessante. Os talheres estão assim. Como que eu retiro? Para retirar também é pela direita. Isso mesmo, aquele negócio de serve pela direita e retira pela esquerda é coisa do restaurante do Chaves, lá da Dona Florinda, né? Não se usa mais isso. E sabe por que não se usa? Porque incomoda a pessoa. Quando você vem aqui desse lado para tirar alguma coisa e depois por aqui para servir, você acaba incomodando a pessoa. Se usava fazer assim, retirar pela esquerda e servir pela direita, antigamente, quando não podia ficar a mesa vazia. Então sempre você tinha que trazer um prato e substituir aquele que estava na mesa por um outro que estava trazendo. Tá bom? Então olha só, para retirar os pratos hoje, como é que a gente faz? Pela direita. Então eu vou por aqui, tiro esse prato com a minha mão direita pelo lado direito, passo para a minha mão esquerda e esse dedo aqui, ó, vai segurar o garfo, ó. Eu estou inclinando aqui só para mostrar, mas na verdade vai estar com alimento e não posso ficar virando. Levanta esses dois dedos para baixo, dois para cima. E essa faca ela vai apoiar aqui, ó, e vai evitar cair, tá certo? E aí eu vou pegar o outro prato com a minha mão direita, ó, a perna direita aqui na frente, ó, vou por aqui, tiro esse outro, coloco aqui em cima. Cuidado com a cabeça da pessoa, eu estou fazendo aqui só para ilustrar, né? Ó. Então você vai colocar esse outro prato aqui em cima, facas embaixo, olha como é que fica, ó. Elas ficam protegidas e não caem. E os garfos aqui em cima. E aí sempre tomando cuidado, né, de não bater na cabeça da pessoa, e eu vou circulando ao redor da mesa, sentido horário, e vou retirando os pratos e colocando aqui em cima. Se por acaso sobrar muita comida em um prato, deixa para pegar ele por último. Ou faz 2 viagens se for preciso. Mas nada de ficar raspando, né, aqui em cima, né, o alimento para o outro prato, que fica muito feio, tá bom? E aí pede ajuda. Se você vê que tem muitos pratos, você não vai dar conta, pede ajuda para alguém que está com você. Mas essa é a forma correta, sem encostar no seu corpo, e assim você vai tirando todos os pratos. Desvantagem do serviço prato pronto praticamente não tem. O único problema é que você tem que ter uma cozinha muito grande para dar conta de montar todos de uma vez só. Então é difícil fazer um serviço prato pronto para um grande número de pessoas. Mas algumas vezes, se você tiver uma condição adequada numa cozinha, uma equipe bem treinada e bem preparada, dá para fazer sim, tranquilamente. Tá bom? Vamos a um outro tipo de serviço. Inglesa direto. O que é um serviço inglesa direto? Ele é conhecido no Brasil de modo errado pelos garçons. É muito comum os garçons chamá-lo de serviço à francesa. O serviço inglesa direto, o alimento vem numa travessa. E eu sirvo diretamente da travessa para o prato do cliente que está na mesa. Esse é o serviço inglesa direto, tá bom? Ele é muito usado em restaurantes tradicionais, restaurantes, cantinas, tratorias, restaurantes de frutos do mar, peixe de frutos do mar, às vezes churrascarias também utilizam muito esse tipo de serviço, tá? Então o alimento vem aqui na travessa e eu sirvo diretamente da travessa para o prato pelo lado esquerdo. Aí sim. Então tudo que eu for colocar diretamente no prato da pessoa, eu faço pela esquerda porque é mais fácil. Então olha só, eu vou servir essa pessoa aqui, ó, pela esquerda. Olha como é muito mais prático, ó. Eu pego por aqui e sirvo o alimento dessa forma, tá ok? Se eu fosse fazer por aqui, eu tenho que passar meu braço por cima para entregar o alimento para a pessoa. É igual fazer um serviço de espeto corrido numa churrascaria. Quando você vem com aquele espeto grande, vai ter que colocar a carne direto no prato da pessoa. Você vai sempre pela esquerda, tá bom? É um serviço rápido, é um serviço que exige um pessoal muito bem treinado e preparado para fazer. E é um serviço mais informal, vamos dizer assim. Depois que você servir
os alimentos para a pessoa, você deixa essa travessa com o resto de comida, né, com o restante do alimento que ele ficou, na própria mesa da pessoa, ou ainda num guerridon, que é aquela mesa auxiliar, para que você possa depois fazer a reposição para essa pessoa. Esse é o serviço inglesa direto. É importante que o garçom saiba fazer, porque de acordo com cada tipo de comida tem uma forma de você pegar, né? Então, para você pegar uma carne, um frango, um peixe, um purê, o arroz também tem um cuidado especial na hora de você pegar, tá? É importante você saber fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que se manuseia esse instrumento, esse alicate. Seguramos a colher de mesa por esses 3 dedos, o dedo indicador e o polegar vai segurar o garfo e vou manusear desta maneira. Para cada tipo de alimento, pega-se de uma forma diferente. Bom, vamos mostrar como é que faz o serviço de carne, como é que pega-se a carne ou um legume. Pegamos assim, tomando cuidado de tirar esse dedo indicador e prender aqui a colher. E agora o arroz. Seguramos o alicate de uma outra forma, assim, com uma conchinha. Aqui, com muito cuidado. Aproximamos bem a travessa do prato do cliente. Para servir frango ou filé de peixe, seguramos o talher de uma outra forma. O garfo em cima da colher, tomando cuidado para não quebrar o peixe. Não furar a carne. Aqui dessa forma. Agora, se tivermos que servir purê ou um creme de espinafre, podemos pegar assim e passar o garfo soltando o alimento. Procure treinar bastante para criar maior habilidade. Um outro tipo de serviço que nós temos é o inglesa indireto. Nesse serviço inglesa indireto, o garçom traz o alimento também numa travessa, só que ao invés de ele servir diretamente para o cliente pelo lado esquerdo, não, ele vai montar o prato da pessoa na frente dela, mas usando um guerridon como apoio. Muitas vezes o commis é que ajuda o garçom. Ele traz a travessa com os alimentos lá da cozinha, põe em cima do guerridon e o garçom é que monta o prato. Então olha só, eu coloco os alimentos aqui, faz de conta que esse aqui é o meu guerridon, eu vou usar a colher na mão direita, o garfo na mão esquerda, vou pegar o alimento e vou montar em cima do prato. Pego a colher aqui, pego o alimento, coloco em cima do prato, a pessoa está assistindo eu preparar isso para ela, não é assim em cima da própria mesa da pessoa que a gente faz, não, eu estou só ilustrando, se faz sempre num guerridon, e aí eu monto o alimento diretamente no prato usando o guerridon na frente da pessoa, entrego esse prato para o commis e o commis é que entrega. Veja que na hora que eu estiver montando esse prato pro cliente, o commis está retirando o prato que foi colocado na mise en place básica. Ou se porventura o cliente comeu uma salada e o prato está sujo ali em cima da mesa, né? Então enquanto isso o commis retirou esse prato sujo aqui do cliente pela direita, coloca embaixo do guerridon, recebe da mão do garçom o prato que ele acabou de montar e aí entrega, serve esse prato pelo lado direito do cliente. Tá? Esse é o serviço inglesa indireto. Ele valoriza bastante o trabalho do garçom, tá? Porque você executa lá uma tarefa na frente da pessoa, você mostra muitas vezes a sua habilidade ao cortar uma carne, quando você prepara um alimento na frente da pessoa, muitas vezes você monta uma salada na frente dela, prepara um prato flambado, tudo isso é serviço inglesa indireto. Está um pouco em desuso, mas às vezes, em algumas situações,
você precisa utilizar. É interessante você saber como é que se faz. Um outro tipo de serviço que nós temos é o serviço tabledote, ou também chamado de comercial, ou até mesmo de russa. No Brasil ele ficou conhecido como serviço comercial ou brasileira, porque afinal de contas é a forma como a gente serve na nossa casa. Então é muito simples, você monta as travessas com os alimentos na cozinha, o cozinheiro monta isso já para você, e o garçom, você simplesmente traz essas travessas com as comidas e coloca na mesa do cliente, do convidado. E ele mesmo é quem vai se servir. Com bucas de feijão, travessas com arroz, farofa, e o próprio convidado que vai se servindo das travessas que estão na mesa. Esse tipo de serviço é muito comum usar na nossa casa, que muitas vezes coloca até a própria panela na mesa para o cliente se servir, para o nosso convidado se servir, né? Ou também quando eu tenho alguma preparação diferenciada, um prato regional. Uma moqueca de peixe, uma frigideira de frutos do mar, uma paella, né? Uma paella, né? A gente serve também dessa forma. Então você coloca e o cliente que se serve. É prático, é rápido e o cliente se serve à vontade quanto que ele quiser. Outro serviço que nós temos é o francesa. Francesa, também chamado de diplomata, é um tipo de serviço super sofisticado, está praticamente fora de moda hoje em dia, é executado em residências ou em jantares diplomáticos. É feito pelo mordomo ou pelo garçom, vestido de uma forma mais elegante, muitas vezes usando luvas. Ele traz os alimentos em cima de uma travessa, que normalmente é de prata, uma travessa bem bonita. Ele atende no máximo 6 pessoas, tá? Então a travessa tem que ser grande para comportar todos os alimentos para todas as pessoas. O cardápio também tem algumas limitações, então eu não vou ter nada com muito molho, né? Nada muito difícil de se servir. Normalmente pedaços maiores de carne, como medalhão, medalhão de lagosta, fundo de alcachofra, algo desse tipo. E o cliente se serve, isso mesmo, o garçom ou o mordomo simplesmente aproxima a travessa do cliente pelo lado esquerdo e o cliente, o nosso convidado, é que vai se servir. Esse é o serviço à francesa legítimo, tá? Que tá pouco usado atualmente, que muitos garçons confundem, né, com aquele que a gente viu que é o inglesa direto. Agora, um outro serviço extremamente importante para você que trabalha em buffet é o serviço de coquetel. É o serviço volante que a gente chama, o serviço de cocktail party, né? Ou o serviço em que os garçons vão circulando com os alimentos e as bebidas e as pessoas vão pegando da bandeja dos garçons. É o que mais a gente vê em festas de casamento, de aniversário, o que antecede muitas vezes até um jantar mais sofisticado, como a gente mostrou aqui alguns tipos de serviços, tá? É o primeiro serviço que a gente vê em festas em geral, em eventos em geral, tá? Esse serviço, ele é basicamente simples, só que requer alguns cuidados. Primeiro, a equipe de garçom vai ser dividida entre a equipe que vai passar bebida e a equipe que vai passar comida. O maître é que vai fazer essa divisão. E é importante cada garçom prestar atenção nas praças, né, nas mesas que foram definidas para ele. Se não foi definida nenhuma praça, procure usar a cabeça e ver, né, aonde tem garçom circulando, você vai num outro lugar, no lugar oposto. Tá? Se você vê que tem muitas comidas, né, muitas bandejas de comida circulando pelo salão e as pessoas não estão comendo, vai passar bebida, ou ao contrário, né? E por isso que é importante o papel do maître, ele que tem que ter essa visão de administrar isso, de colocar mais gente passando comida, ou mais gente passando bebida e assim por diante. É um serviço que você tem que estar o tempo todo circulando. Mesmo que a pessoa falou que não quer mais, vai novamente com um novo item. Tem que ter uma variedade muito grande de opções. Então, no caso das comidas, você vai com a travessa, né, com a bandeja, com o alimento. Não esqueça de trazer sempre o guardanapo na outra mão, que pode ser rodado com um pratinho para ele ficar mais abertinho para os clientes se servirem, ou até dobrados mesmo, né, dentro de um guardanapo para ficar mais protegido. Não importa. Né? O que importa é que você sempre traga o guardanapo. Ou ainda você pode trazer o guardanapo dentro de um copo,
colocado em cima de uma bandeja, também não tem problema. E o importante é que se eu estou servindo um canapé, alguma coisa, eu aproximo a travessa do cliente, oferecendo para ele. Com licença, né? Aproxima a travessa. Às vezes você não precisa ficar falando o tempo todo. Se tiver 10 pessoas, você fala, com licença, aceita um quiche de alho poró, quiche de alho poró, quiche... Não, acaba incomodando, né? Então você se aproxima, com licença, o quiche de alho poró. Ah, o que é isso? A pessoa olhou para você, você responde informando do que é aquilo e aproximando o guardanapo para a pessoa pegar um guardanapo e depois pegar, né, um canapé, um salgadinho, sei lá, de acordo com o que você estiver servindo. Tá? Então é muito importante isso. Tá acabando, vai lá, pega mais e volta na mesma mesa que você parou. É importante que você perceba se está chegando mais pessoas no evento. Muitas vezes você identificou que chegou um convidado ali que não se serviu daquela primeira travessa que você passou, né? Se preocupe em pedir para a cozinha, para que seja providenciada, para que você entregue isso para aquela pessoa também. Muitas vezes a pessoa que chegou depois é a pessoa mais importante da festa, né? É o convidado principal, ou sei lá o quê. E a gente tem sempre uma coisa que é o seguinte, que todas as pessoas que estão no ambiente são importantes. Não tem essa de quem é mais importante que quem. Não, todo mundo é importante e todo mundo tem que ser super bem servido, tá? Isso é uma coisa extremamente importante para você guardar e não esquecer nunca mais, tá bom? Com relação às bebidas, funciona da mesma maneira. Então vai um garçom passando refrigerante, o outro passando vinho, o outro passando espumante, vai circulando e oferecendo para as pessoas. É importante que toda vez que você passe pelas mesas de apoio, passe recolhendo os copos sujos, tá? Então vai, né, entregando as bebidas para as pessoas, na hora de você volta recolhendo os materiais sujos, retirando papéis. Não deixa acumular coisas sujas na mesa, senão dá aquela impressão de bagunça, de relaxo, fica realmente muito feio, tá? Então esse é o serviço de coquetel, é o serviço que você vai circulando com os produtos e as pessoas vão pegando a sua bandeja, pegando, né, com você. E outra coisa fundamental, a gente já falou disso, né, na outra aula, é que você saiba muito bem tudo que você está servindo. Cada item que você pegar, procure saber qual que é o recheio, né, qual que é o molho, se tem cebola, se não tem cebola, se é picante, se não é picante, né, qual é o tipo de uva daquele vinho. E mais importante ainda, saiba pronunciar corretamente o nome do seu prato. Se você tem uma certa dificuldade, não tenha vergonha. Pergunte, treine, pergunte de novo, mas saia da cozinha para ir para o salão somente quando você souber exatamente o que é aquilo e como se pronuncia. Bom, pessoal, acho que deu para aprender um pouquinho sobre alguns tipos de serviços, esses são os mais usados. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, anote e pergunte aí que eu respondo para você. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo.